Maza, a ofensiva de Big Techs americanas e membros do governo Trump contra Alexandre de Moraes tem se intensificado nos últimos dias, né? O que a gente pode esperar desses embates, né? É uma questão empresas e ministro ou é mais no âmbito macro? O governo federal também pode ser afetado nessa briga? Bem, eu acho que eu concordo bastante com o que o professor Bosco falou agora há pouco, né? Tem muita narrativa aí, tem muita troca, né, político ali, de troca de benefícios, de promessa, de sinalizações, acenos que são feitos ali pela direita brasileira e pela direita americana, trocando figurinhas, digamos assim. Mas é aquela história, né, Raquel? Acho que eu já até falei aqui algumas vezes, com o perigo de estar me repetindo um pouco. Mas eu acho que esse debate do Rumble é muito maior e muito mais antigo do que Brasil-Trump, né, ou Brasil e Estados Unidos, né, especificamente com a relação do Brasil com eles, né. A plataforma do Rumble, a Truth Social lá do Trump, ela tem problemas na justiça, embates judiciais ali, e muita discussão com relação a isso há muito tempo e em muitos países. Do próprio Estados Unidos, houve muito debate no início da aplicação dela, como ela foi feita. O próprio Trump chegou a ter contas suspensas no Twitter no passado. Depois o Rumble foi alvo de bloqueios na França, né, na Itália, na Noruega, inclusive países governados, portanto, pela direita, tiveram com relação a isso, porque é aquela coisa, né, o que se está em jogo ali, muitas vezes, é muito mais um embate desse vale tudo de redes sociais do que essa questão ideológica e política em si, né. Vamos lembrar que não foi citado os nomes diretamente, né, tá sendo tudo nessa questão, parece quase indiretinha um pro outro. Você mesmo falou agora há pouco, né, que eles não citam o nome do Alexandre de Moraes diretamente, mas dão ali, fazem menção a ele a decisões, sentenças que teriam partido dele, por óbvio, né? Mas não é citado diretamente, mas parece que um dos pivôs dessa história é ali justamente essa retenção de contas do blogueiro Alan dos Santos, que é um cara que, vamos combinar, é conhecido por dissimular, né? Difundir tantos casos de desinformação, de mentiras nas redes sociais, nessas contas deles, e com fins políticos, né? Um cara que mora muitos anos nos Estados Unidos, ninguém sabe com que renda, né? Mas mora lá e que tá usando dessa brecha da lei americana, essa defesa mais extremada da liberdade de expressão por lá, para defender esse tipo de coisa. São episódios tão recorrentes, que é difícil acreditar que sejam só erros de informação, de checagem ali. Parece muito mais método, né? Porque a gente teve, e procurem o que o Alan dos Santos já fez de acusação, inclusive contra nomes da direita aqui do Brasil. Já não sei se forjou, minto, desculpa, mas já divulgou prints forjados com relação a uma jornalista para fazer acusações contra ela, para difamar o nome da jornalista. Já associou diretamente a morte de um jogador de futebol lá norueguês em campo, na Eurocopa, uns anos atrás, a uma vacina que o jogador sequer tinha tomado. Num contexto em que as pessoas estavam se vacinando e que tinha um pânico ali sendo começado. Então, é uma coisa perniciosa que pode ter gerado mortes, né? Gente pode não ter ido se vacinar, pegado o Covid e morrido por causa desse tipo de mentira e desinformação que foi colocada de maneira, repito, que foi tão recorrente que é difícil acreditar que não tem um método por trás disso. Então, fica até uma contradição, Raquel, porque muitas vezes a direita, quando fala que é contra a regulamentação das redes sociais aqui no Brasil, fala não há necessidade, porque já tem leis que prevêem punições para esse tipo de coisa. Ora, então por que não se deixa, nesse caso do Alan dos Santos, se aplicar as leis que já existem, né? Um cara que foi para os Estados Unidos, se refugiou lá justamente para fugir, né, tudo indica, do braço da lei brasileira com relação a isso. Aí agora, a gente vai bancar um incidente diplomático para defender o uso dessas redes, para mentir, para atacar com fim político, né? Vai sabe o que lá que tem de conversa por trás disso. É muito complicado e gera até um passivo que deveria ser mais cobrado da direita. As pessoas mesmo que têm um pouco mais de senso de ética deveriam cobrar. Como é que esse tipo de coisa vira uma pauta, né? Defender um cara que tem aí um método de ataque usando desinformação. Não é positivo, não é favorável para nenhum lado do espectro político se arvorar como defensor desse tipo de coisa. Eu acho que nesse debate a última coisa que está em jogo quase é essa questão da liberdade de expressão em si. Não é isso
isso diretamente o que está sendo atacado, mas sim desinformação, mentira, coisas que geram efeitos negativos aí para a população brasileira. Enfim, é como o Bosco falou agora há pouco, tem muita narrativa, muita vontade, né? A gente está nesse fla-flu político que as pessoas querem que gere, né, manchetes e notícias para dizer, olha aí, o Alexandre de Moraes está perdendo, olha aí, o governo brasileiro está sendo alvo de reprimendas do Trump, é sinal de que em 2026 a coisa aqui pode mudar. Enfim, né, Raquel, é muito lamentável que isso esteja acontecendo dessa forma, ainda mais como o pano de fundo envolve isso, né, de desinformação, disseminação de notícia falsa, todo tipo de coisa que a lei brasileira já proíbe e já manda, né, ordena que o Estado coíba, né. Então, enfim, tem muita hipocrisia, inclusive, nessa discussão aí, Raquel.